Glória a Deus, a todos que aqui participam conosco, presencial, você que está na live aí também. Quem sabe você está assistindo essa live e ainda não conhece a nossa estrutura física, você é o nosso convidado a estar aqui conosco. Tem os horários dos cultos aí, seja muito bem-vindo. E nós queremos dar as boas-vindas à Dona Elza, em nome de Jesus, viu, Dona Elza? Sinta-se muito bem-vinda, tá? E a todos que aqui participam em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 9 a 10. Nós iremos falar sobre os nossos dízimos e ofertas. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei se... Ô Maico, depois você só me ajuda lá se tem alguém na escala de hoje, para fazer a coleta dos dízimos e ofertas. Obrigado, tá, pessoal? Então, durante a pandemia, irmãos e irmãs, nós temos falado, pregado a Cristo, falado da palavra de Deus, e falar da palavra de Deus também é falar sobre dízimos e ofertas. E o Senhor, Ele é muito claro em sua palavra, quando Ele nos revela que Ele é o nosso Senhor, Ele é quem governa a nossa vida. Então nós entendemos, o dízimo é a 10ª parte, então nós entendemos que nós não pagamos o dízimo, nós não entregamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo ao Senhor em gratidão e obediência à sua palavra, porque Ele é fiel para conosco, Ele é quem nos auxilia, Ele é quem nos abençoa. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos capacitar, não guardar a nossa vida, misericórdia de nós. Então é assim que nós entendemos a palavra de Deus com relação a dízimos e ofertas. Então o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, ele nos alerta, nos ensina, revela sobre dízimos e ofertas. E durante a pandemia, irmãos e irmãs, Deus tem sido fiel para conosco, eu tenho certeza para com a sua vida também, e você, assim como eu, me incluo na fala, nós não podemos comer a semente, aquilo que o Senhor tem retribuído, tem nos abençoado, nós precisamos devolver uma parte, não por peso, com medo, com o sentimento de tristeza, nada disso, porque a palavra de Deus diz em Coríntios, que Deus ama a quem dá com alegria. Então se nós entendemos assim, que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o pastor que nada falta, nós entregamos, devolvemos o dízimo ao Senhor em obediência e amor à sua palavra. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, tem os envelopes lá no hall de entrada. Se você que nos acompanha na live queira fazer uma transferência, um depósito, tem os dados da conta lá na tela, você consegue visualizar, ou até mesmo, né, nas nossas postagens tem todo o descritivo lá para você também. Faça isso, não pela igreja, não pela palavra do pastor, mas sim em obediência ao Senhor. Temos desafiado a igreja nesse sentido. Final de ano, já estamos indo para o mês de dezembro, há uma oferta de gratidão. Se você sentir no seu coração que Deus colocar no seu coração que você quer fazer uma oferta de gratidão, o valor que Deus colocar, você pode também pegar o seu envelope e fazer a sua oferta de gratidão em amor ao Senhor, em nome de Jesus. Então, por favor, Nicolas, enquanto o pastor vai estar falando dos avisos aqui, a nossa equipe vai até você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, e já vai fazer a coleta. Depois vocês vêm aqui e a gente ora e consagra os dízimos e ofertas, tá bom? Obrigado, Zeneide, obrigado, Nicolas. Então, quem tiver trago o dízimo, dê um sinal aí que eles vão até você rapidamente, por toda a nossa questão logística. E eu tenho 2 avisos então, irmãos e irmãs, para lembrar a igreja. Primeiro aviso é o culto infantil que nós tivemos hoje pela manhã, foi uma bênção. Então você que tem filho e filha, ou você que é avó ou avô e queira trazer as crianças para participar conosco, todo último domingo do mês nós estamos fazendo o culto infantil. Ainda vamos organizar esse mês agora de dezembro, por todas as questões de festa, tudo que vai ter, se vamos ter ou não, mas foi assim desde setembro, outubro e novembro. Foi uma grande bênção ver as crianças interagindo com os seus pais e sendo ministrada através da palavra de Deus. Foi um tempo maravilhoso. Então a nossa gratidão a todo o Ministério Infantil, louvado seja o nome do Senhor por todas as irmãs e irmãos que contribuíram para esse grande projeto.
E domingo que vem também, irmãos e irmãs, nós teremos 2 cultos. Então é culto de Santa Ceia. Quem tem vindo, tem visto, nós estamos bem tranquilos com relação aos espaçamentos. Então, por ser culto de Santa Ceia, nós teremos 2 cultos. Um culto às 9 da manhã, então você é convidado a participar conosco. Teremos ceia também. E o próximo culto às 19h30 no horário normal, como temos feito. Então domingo que vem 2 cultos, às 9 da manhã e às 19h30. Você pode escolher um horário e vir participar conosco. Agora sim, por favor, Nicolas e Neide, mais perto aqui, a igreja estenda as mãos, você ore da sua casa aí também. Vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade na nossa vida. O Senhor é o provedor, tu és o pastor que nada falta, diz a tua palavra. O salmista declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista entendeu que tudo vinha do Senhor, e assim também, Pai, nós confiamos a Ti. Honra ao Senhor com todos os seus bens, as suas primícias, é assim que diz a Tua palavra, e assim queremos fazer. Que o dinheiro não seja o nosso Senhor, Pai, que nós não venhamos servir ao Deus Mamão, não, que possamos servir unicamente e exclusivamente a Jesus Cristo, aleluia. Que o dinheiro seja na nossa vida bênção, que possamos ter direção do alto, sabedoria do alto para administrar todos os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Por isso, muito obrigado pela tua fidelidade. Nada tem nos faltado e nada vai nos faltar, porque o Senhor é fiel. Oramos por cada família aqui representada, desta igreja, que nos assiste na live. Pai, pessoas que se comprometeram com o carnê da reforma do telhado, outros que vão dar oferta de gratidão, outros que querem fazer algum propósito, não sei, o Senhor é quem sabe todas as coisas. Te louvamos por cada irmão, cada irmã, cada família. Pai, aqueles que estão buscando uma oportunidade de emprego, aqueles que estão com alguma dificuldade financeira, precisam de um direcionamento, capacita em nome de Jesus. Aqueles irmãos e irmãs que estão se reinventando no mercado, a sacoleira, o vendedor ambulante, Pai, o microempreendedor, o empresário, o funcionário, todos oramos pela nossa economia e abençoamos em nome de Jesus. E sobre esta igreja, a nossa liderança, este conselho, essa tesouraria continua dando graça, santidade, sabedoria na administração destes recursos, a fim de que vidas sejam alcançadas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Agora sim, irmãos e irmãs, no momento da palavra, por favor, Michael. O Michael vai nos conduzir. Eu não sei se você tomou alguma aqui. Então, irmãos e irmãs, eu quero dar um aviso para a igreja. O Michael todos já conhecem, tem visto a caminhada do Michael com a gente, conosco. E o Michael veio no processo, caminhamos juntos, nos formamos juntos, vocês já sabem da história, no curso de teologia. Chegou aqui na igreja, aprendeu, assimilou, humildemente, veio de uma igreja de característica neopentecostal e aprendeu todo o conceito presbiteriano. E esse ano, então, em decisão juntamente com o nosso conselho, decidimos enviar o Michael para o presbitério, a fim de que ele seja licenciado, e depois no próximo ano, se tudo caminhar bem, a gente espera que sim, e confia nisso, tem fé nisso, para que o Michael seja então ordenado. Então o Michael passou pelo presbitério, sermão de prova, sabatina teológica, e hoje o Michael se torna então pastor licenciado. Então ele está aqui dando um voto de gratidão pela igreja, que a igreja continue orando. Amém, amém, glória a Deus. Amém, amém. Nós cremos que é um tempo marcante na vida do Michael, né, por toda a caminhada, e a gente sempre conversou sobre isso. É um momento... O título não faz ninguém, na verdade é o chamado, mas a gente sabe a importância disso que agrega na vida dele. Amém, igreja? Então vamos orar pelo Michael. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor licenciado Michael, que cumpriu com a sua missão, tem desafiado o seu chamado, tem exercitado, humildemente, aprendendo, crescendo, e assim nós queremos abençoá-lo. Que ele continue, Pai, aprendendo, crescendo na palavra do Senhor. Que ele continue sendo bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Que ele continue exercendo o seu chamado. Esse é o nosso tema mensal. Que o Michael continue caminhando, Pai, para a glória do Senhor. Oramos não apenas por ele, por esse tempo tão marcante na sua vida. Sabemos da sua história, da sua trajetória. E glória a Deus que o Michael chegou até aqui e pôde passar por esse processo com louvor para a glória do teu nome.
Oramos também pela Paula, pela Natália, pela Débora, pelo Augusto e toda a sua família. Continua sustentando, continua livrando-os de todo mal, fortalecendo essa casa, esse ministério, em nome de Jesus, Senhor. Por isso, muito obrigado, e oramos também sobre a ministração da palavra, que o Senhor use com autoridade e graça, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, mãe. Pode, claro. Amém. Boa noite, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Amém? Amém. Que maravilha. Como o pastor Ricardo disse, estou muito feliz, não pelo título, mas sim pela caminhada. Quero rapidamente aqui dedicar alguns segundos a agradecer a este conselho, ao conselho desta igreja, daí presbítero Josué, presbítero Fernando, presbítero André, presbítero Grilo, Luiz. Deus abençoe o voto de confiança que esse presbitério, que esse conselho, deu à minha pessoa, a pessoa do pastor Ricardo, que também aí me apoiou nesse processo, me ajudou, cobrou, incentivou, puxou a orelha para estudar mais, né, pastor Ricardo? Eu agradeço muito de coração a vida do pastor Ricardo. Também não posso deixar e ser ingrato de lembrar do pastor Alex, que me ajudou nesse processo também. O pastor Ricardo estava aí sempre junto, mas o pastor Alex, se eu assim posso dizer, iniciou o processo. E claro, o pastor Ricardo sempre junto comigo, nós estudamos, fizemos seminário juntos, e na faculdade nós sempre falávamos do interesse, do desejo de estarmos pastoreando, de sermos pastor. E nunca imaginaríamos que seríamos pastor na mesma igreja. E como os caminhos do Senhor, né? Eu achei que eu seria pastor em outra igreja, mas aprove a Deus, o dia de hoje ainda pastor licenciado, mas ser pastor juntamente com o pastor Ricardo. Eu fico muito, mas muito feliz pela trajetória em que Deus me conduziu. Então eu agradeço a todos, não vou falar mais nomes para não esquecer ninguém, e principalmente a você, querido irmão, querida irmã, a esta igreja que orou, que também confiou a minha esta responsabilidade, se assim eu posso dizer. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês que oraram por este momento. Estou muito feliz e vou retribuir, tenho retribuído as orações. Agradeço aí de coração então, amém? Deus abençoe. Então abra a palavra do Senhor lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 18 ao 20. É o tema desta série de mensagens. Eu tenho um chamado. Todos acharam? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, como eu bem disse, desde o começo de novembro, nós estamos aí com esta série de mensagens. Eu tenho um chamado. Talvez você entrou aqui no começo de novembro, quando o pastor Ricardo ministrou a primeira mensagem em cima deste tema, eu tenho um chamado. Talvez você entrou aqui com um ponto no final desta frase, e talvez o ponto que havia no final desta frase era um ponto de interrogação. Será que eu tenho um chamado? Talvez o ponto que estava lá no final era um ponto de indagação. Será que de fato eu tenho um chamado? Mas ao longo deste mês, ao longo das pregações do pastor Ricardo aí, 4 mensagens,
Eu creio que na sua cabeça, se assim você tinha esta dúvida, algo mudou. Quem sabe nesta noite você já não entrou mais aqui com um ponto de interrogação, mas sim com um ponto final, com uma certeza, com uma convicção de que eu e você, nós temos um chamado, aleluia. Eu e você, nós temos um chamado. Nós somos chamados, querido irmão, querida irmã, a obedecer, como já foi ministrado na primeira mensagem. Eu e você temos um chamado a avançar. Eu e você somos chamados a confiar. Eu e você somos chamados a frutificar. Este foi o tema da última mensagem do pastor Ricardo. Então quer dizer que após eu obedecer, após eu avançar, após eu confiar, após eu frutificar, o meu chamado, ele acaba por aí? O meu chamado, ele termina? O meu chamado, ele cessa? Não. Não, querido irmão, querida irmã, não podemos falhar no último passo do chamado de Deus para a nossa vida. Eu e você, nós somos chamados a consolidar vidas, aleluia. Eu e você somos chamados a discipular vidas. Eu e você, nós somos chamados a levar pessoas a Cristo, mas também a caminhar junto com estas pessoas. Muitas pessoas pensam, pastor Ricardo, que nós temos um chamado só para evangelizar, trazer as pessoas para a igreja, jogar as pessoas dentro da igreja e dizer para o pastor: agora cuida aí. E olha, cuida bem para ele ou para ela não sair da igreja. Mas quando nós olhamos para esta palavra, querido, nós vemos que Jesus, ele nos comissionou a nós também a consolidarmos estas vidas. O chamado a consolidar, a ensinar, como está lá no versículo 20, a cuidar, a discipular, não é papel somente do pastor, não é papel somente do líder, é papel meu e seu como igreja. Eu e você, nós somos chamados a consolidar estas vidas que adentram esta porta, estas vidas que nós evangelizamos e trazemos para a igreja, se assim eu posso dizer. Eu e você, nós temos o chamado para consolidar a cada uma delas. O versículo 20 diz que ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinar é caminhar junto, é estar lado a lado, é discipular, como eu já disse, é ter interesse pela vida do outro e não somente trazer para a igreja e deixar no banco e dizer para o pastor: agora se vira. É papel meu e seu, querido irmão, querida irmã, consolidar. Então, diante desta verdade, nesta noite, o título desta mensagem é: eu tenho um chamado, vou consolidar. Amém? Nós vamos consolidar? Você tem um chamado? Amém. Então, a partir de hoje, querido irmão, querida irmã, como eu já disse, se você tinha uma dúvida do seu chamado, você não tem mais. E se você tem certeza do seu chamado, eu e você, nós somos chamados a consolidar vidas. Nós precisamos entender, querido irmão, querida irmã, que a consolidação é uma ferramenta de Deus. Ou seja, eu e você, nós somos ferramentas de Deus para fortalecer, para afirmar a vida das pessoas. Eu e você, nós somos esses instrumentos na mão de Deus, para que Deus possa, através da minha e da sua vida, fortalecer outras pessoas, firmar outras pessoas no caminho do Senhor. Em outras palavras, ser um consolidador é ser um amigo, um companheiro, companheira, que estenderá sempre a mão àquele que está necessitado.
que sustentará os primeiros passos de vida daquela pessoa dentro da igreja, é ser um irmão, uma irmã mais velha. Isso é ser um consolidador. É caminhar junto, é estender a mão, é ajudar nos momentos difíceis. E esta é tarefa minha e sua como igreja. A igreja de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, eles entenderam isto, e nós vemos que eles consolidavam a vida daqueles que Deus ia acrescentando. Você poderia colocar para mim, fazendo um favor, Marcos? Olha o que diz lá, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muda. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio do intermédio dos apóstolos. Perdão, eu olhando para trás. Pode mudar mais um. É costume. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais um, até o 47. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Cuidado! Diariamente perseveravam unânime no templo, no partir do pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vemos uma igreja que estava preocupada em consolidar os seus discípulos que iam chegando, aqueles que Deus iam acrescentando. Nós vemos que eles perseveravam na comunhão, no discipulado, na consolidação dos outros, e principalmente daqueles que o Senhor acrescentava, ou seja, os novos na fé. Ei, querido irmão, querida irmã, consolidar é muito mais do que colocar um nome numa ficha cadastral. Isso é bom, é importante para a igreja, mas consolidar é muito mais do que isso. É ajudar a firmar os passos daquele que está chegando na igreja, daquele ou daquela que está chegando no prédio. Consolidação é como nós tratamos as pessoas que têm chego ao prédio. Como você tem tratado as pessoas que têm chego ao prédio? Como você tem tratado, querido irmão, querida irmã, as pessoas que têm chego até esta igreja? À luz deste texto, eu quero destacar alguns princípios da consolidação. Prometo que vou ser breve. Primeiro princípio: não há consolidação, não tem como nós consolidarmos outras vidas, aqueles que estão chegando, os novos na fé, se não tiver a palavra de Deus, se não tiver a Bíblia. Não tem como eu e você, nós consolidarmos outras pessoas. É impossível, querido irmão, querida irmã, consolidar alguém sem a palavra de Deus. Se você pegar ali o boletim da Manaim, você vai ver que a visão da igreja é ser uma igreja bíblica. Glória a Deus, aleluia por isto. Esta igreja é uma igreja bíblica. Aqui, com todo respeito, aqueles que nos assistem, você que está aqui, nós não pregamos melzinho na chupeta, né, pastor Ricardo? Nós não pregamos um evangelho de facilidades. Nós pregamos a palavra do Senhor, aleluia. Essa é a base
para que eu e você possamos consolidar outras pessoas. Esta é a base para que eu e você possamos consolidar a nossa própria vida. Quando eu convido alguém para vir à igreja, irmão, irmã, eu não falo para ele ou para ela que a nossa igreja, a Manaim, é uma igreja boa porque tem um ar-condicionado maravilhoso, porque tem uma poltrona maravilhosa, confortável. Eu não convido porque tem um louvor abençoado. Eu convido porque aqui nesta igreja tem palavra de Deus para aquele que vem. Aleluia. Eu convido porque Deus sempre tem uma palavra na boca do pastor Ricardo para aquele que vem a esta igreja. É por isso que nós devemos convidar as pessoas, porque esta igreja é uma igreja que tem palavra. Hoje pela manhã nós aprendemos Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Palavra, querido irmão, querida irmã. Não tem como eu e você consolidarmos outras vidas se na nossa vida não tiver palavra. Se eu e você não meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. Aleluia. Então, se você tem um chamado, medite nesta palavra dia e noite. Se você tem um chamado, tenha a palavra de Deus na sua vida. Conhecer a palavra de Deus, querido irmão, querida irmã, nos faz crescer. Conhecer a palavra de Deus evita que nós nos tornemos meninos e principalmente que nós fiquemos com meninices dentro da igreja. Pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, qualquer vento de doutrina, elas são enganadas. Qualquer vento de doutrina, perdem a fé, ficam fracas. Pessoas que não foram consolidadas na palavra. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Esta palavra é a única regra de fé e prática de um cristão, daquele que tem um chamado, daquela que tem um chamado. E glória a Deus, querido irmão, eu e você, nós podemos nos alegrar pela herança herdada da reforma. Sola Escritura. Escritura, né? Escritura. Somente a Escritura. Eu e você podemos nos alegrar porque nós estamos embasados na palavra do Senhor. Somente a Escritura na nossa vida. Aleluia. A Bíblia, ela é fundamental para a vida cristã. Ela é um alimento para a alma. É a bússola que norteia a minha e a sua vida. Eu fico imaginando nos tempos dos descobrimentos, se aquelas embarcações eles não tivessem a bússola, certamente eles estariam perdidos até hoje. Por que muitas pessoas estão perdidas? Porque não tem a palavra do Senhor. E eu e você, querido irmão, querida irmã, nós temos este papel, esta incumbência, este chamado de levar a palavra como bússola, como orientação para estas pessoas que estão perdidas. Eu e você somos chamados a levar estas pessoas a um direcionamento para Jesus Cristo. Você já imaginou uma pessoa, assim como um barco sem bússola? Você já imaginou uma pessoa sem a palavra do Senhor? Totalmente perdida. Conheço várias pessoas totalmente perdidas. E nós, como cristãos, temos esta responsabilidade de levar o Evangelho, de ensinar, de consolidar estas vidas que estão precisando de mim e de você. Amém? Eu e você, nós somos chamados para consolidar.
Eu e você somos chamados para fortalecer as pessoas, para firmar as pessoas na palavra do Senhor. Então diga comigo: eu vou consolidar. Amém. Você acabou de assumir uma responsabilidade de consolidar as vidas. Segundo princípio, o amor. Se eu e você nós temos um chamado para consolidar as vidas, nós precisamos da palavra que norteia, que nos dá a direção, que nos orienta, mas nós também precisamos de ter amor por estas pessoas. A pós-modernidade, ela trouxe muitos benefícios, é verdade, mas a pós-modernidade, ela também trouxe muitos prejuízos, principalmente inversão de valores e principalmente a falta de amor. Zygmunt Bauman, ele diz que nós estamos vivendo na era dos relacionamentos líquidos, ou seja, relacionamentos que se esvaem, relacionamentos que passam pelos vãos das mãos, relacionamentos que não são consolidados, não são firmes. E esta mesma onda está infelizmente invadindo as igrejas. Infelizmente, os cristãos estão perdendo a marca distintiva do cristianismo ou do cristão, que é o amor. Eu e você precisamos ter amor pelas vidas. Se eu e você nós queremos consolidar as pessoas, ensinar, discipular, nós precisamos ter amor por estas vidas, aleluia. Consolidar é amar. No entanto, amar dá trabalho. Amar dá trabalho, exige tempo, paciência, dedicação, e é tudo que nós não temos na era da pós-modernidade. Nós não temos tempo, nós não temos paciência, nós não temos dedicação. Nós, quando eu digo graças a Deus, não é aqui, pastor Ricardo, é outro lugar. Mas nós estamos vivendo este tempo, querido, em que as pessoas não têm tempo para ninguém. Amar dá trabalho. Não porque eu sou bom, mas a madrugada de sexta para sábado, uma pessoa me ligou 3h30 da manhã e eu falei: Jesus, se eu não tenho este amor, não que eu sou o melhor, mas se eu não tenho este chamado de Deus na minha vida, este propósito de consolidar as vidas, de amar ao próximo, eu teria dito para ela: liga outra hora. São 3h30 da manhã, eu quero dormir, eu estou cansado, preciso descansar. Mas, querido irmão, querida irmã, ela precisava de fato naquele momento desabafar, conversar, ter alguém para se relacionar naquele tempo. Então, querido irmão, querida irmã, muitas vezes eu e você, nós somos como Caim. Se você ler lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9 em diante, por ali, você vai ver que Caim, ele matou o seu irmão, e Deus, ele pergunta para Caim assim: aonde está Abel, o seu irmão? E o que Caim responde: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Acaso sou eu babá do meu irmão? Acaso sou eu alguém que precise me preocupar com o meu irmão? Muitas vezes nós respondemos desta forma: acaso sou eu aquele que tem que consolidar o meu irmão? Acaso sou eu aquele que tem que amar o meu irmão? Ei, querido irmão, querida irmã, é eu e você. Somos nós que precisamos amar, sim, as pessoas. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: eu de bom grado me gastarei e me deixarei gastar por vós. Ou seja, amor, dedicação, tempo, paciência, eu vou me deixar gastar e me gastarei por você. Esses são os princípios da consolidação, querido irmão, querida irmã.
amor, dedicação, paciência, tempo, relacionamento. É isso que eu e você, nós somos chamados a fazer. Amém? Maravilha. Eu e você, nós temos um chamado para consolidar as vidas. Será que eu e você estamos correspondendo a este chamado de Deus? Não precisa responder. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos. Condição: se tiverdes amor uns aos outros. Consolidar é amar. Ser discípulo é ser amado por Deus, mas também é amar ao outro. Se tiverdes amor uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se eu e você, nós somos discípulos, nós devemos amar. Jesus, ele é o maior exemplo prático de amor. Augusto Cury, ele escreveu um livro intitulado O Mestre do Amor. E se Jesus, ele é o mestre do amor e nós somos os seus discípulos, nós devemos fazer o quê? Seguir a Jesus, ou seguir o seu exemplo. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai, verbo de ação contínua, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Verbo de ação contínua. Eu não posso amar hoje e amanhã não. Eu não posso amar amanhã e depois talvez não. Depois quem sabe. Ei, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a imitar a Jesus Cristo, o mestre do amor. Eu e você somos chamados a amar as pessoas. Aleluia. Amar, consolidar é amar. Amar é consolidar. Você tem amado as pessoas? Não precisa responder. Terceiro princípio, já estou encerrando. Implantar o ID na mente e no coração dos novos convertidos. Se eu tenho um chamado, eu preciso ter a palavra de Deus. Se eu tenho um chamado, eu preciso ter amor. E se eu tenho um chamado, eu preciso implantar este chamado que está no meu coração, no coração do novo convertido. Amém? Todo cristão é chamado a ser discípulo e fazer discípulo. Nós somos chamados a ser discípulo e fazer discípulo. Jesus, ele formou discípulos e nos deu esta ordem também para formar novos discípulos. Discipular nada mais é do que consolidar. E não é tarefa, como eu já disse, somente do pastor. É tarefa de toda a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim. Vou ler aqui. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja que é tarefa de toda a igreja consolidar, discipular, colocar no coração do novo, da nova convertida, o ID de Jesus. É papel meu, seu, querido irmão, querida irmã.
não podemos transferir responsabilidades. Consolidar é mostrar o caminho. Se eu e você, temos um chamado, se eu e você vamos consolidar vidas, eu e você, nós precisamos mostrar o caminho para estas pessoas. Barnabé, sempre que ele saía para evangelizar, ele levava consigo os novos convertidos, servindo assim de exemplo para os novos convertidos. Paulo, Paulo, se você ver lá em Atos capítulo 9, versículo 26 ao 28, quando ele vai para Jerusalém já convertido, ele se junta a Barnabé para então aprender a arte, se assim eu posso dizer, do discipulado. E Barnabé então discipula a Paulo. Discipular é mostrar o caminho. Barnabé mostra o caminho para Paulo. Ei, querido irmão, querida irmã, vamos discipular? Vamos mostrar o caminho para as pessoas? Será que nós temos feito como Barnabé? E eu finalizo dizendo: Deus, Ele nos deu uma responsabilidade de amar, de zelar, de cuidar, de ensinar as pessoas que chegam até nós, não somente na igreja, mas certamente aonde você está, pessoas vêm até você, e eu e você, nós temos esta responsabilidade, este papel de amar, de zelar, de cuidar destas pessoas. Então que o Espírito Santo nos capacite a cumprir o nosso chamado. Que o Espírito Santo capacite a mim e a você a cumprir o seu chamado. Que você possa sair daqui nesta noite, querido irmão, querida irmã, não com um ponto de interrogação, como eu já disse, mas com um ponto final nesta frase: eu tenho um chamado. Aleluia. Eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho certeza do meu chamado, eu sei para que eu fui chamado. Eu fui chamado para consolidar vidas. Aleluia. Coloque-se de pé, querido irmão, querida irmã. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo possa continuar ministrando o seu coração. Você sai daqui com essa certeza, querido. Tivemos aí 5 mensagens, a qual nós fomos desafiados, encorajados no nosso chamado, que possamos colocar em prática o chamado de Deus para cada um de nós. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, esta palavra que é viva, eficaz, esta palavra que não volta vazia, esta palavra que certamente ministrou o coração do meu irmão, da minha irmã nesta noite, ó Pai. Estamos terminando esta série de mensagens, a qual nós entendemos o nosso chamado, ó Pai, a qual nós somos chamados por Ti, ó Pai, para fazer discípulos, para discipular, ó Pai, para amar as pessoas, para cuidar, para zelar. Espírito Santo, nos ajude nesta tarefa, ó Pai. Vivemos num mundo tão corrido, tão conturbado, mas nós nesta noite queremos nos colocar à disposição, ó Pai. Dizer: usa a nossa vida, usa, Senhor, a cada um de nós com este chamado, ó Pai, a amar as pessoas. Que o Senhor possa usar a vida do meu irmão, da minha irmã, e que possamos sair daqui nesta noite confiantes do nosso chamado. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Amém. Glória a Deus, amados. Amém. Receba a bênção a todos que aqui estão em casa também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que é incondicional, a presença, a comunhão, a amizade do Espírito Santo seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tenham todos uma excelente semana em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém e amém.